Oi pessoal, tudo bem? Hoje o Histórica está aqui em mais um lugar de Nova York. A gente vai apresentar para vocês hoje a Trinity Church, uma das igrejas anglicanas mais famosas do mundo. E a gente está aqui para te falar um pouquinho sobre a origem da igreja anglicana. A Trinity Church fica aqui entre a Wall Street e a Broadway, dois lugares super famosos aqui de Nova York. E ela é um prédio muito antigo, tanto é que a gente não conseguiu entrar em vários lugares dela, porque ela está passando por uma restauração nos últimos anos. Ela foi construída em 1696, ou seja, a história dela é anterior à história dos Estados Unidos como país independente. Ela já estava aqui. E ela teve que ser reconstruída praticamente toda depois, em 1776, quando um incêndio que devastou boa parte da cidade de Nova York, devastou ela também. Essa igreja já foi um dos prédios mais altos aqui de Nova York, o que era bem comum para as igrejas em todos os lugares do mundo nesse período, né? Geralmente as igrejas eram pontos de encontro, sempre construídas em locais bem centralizados, né, das cidades, porque elas eram os pontos de referência para onde todas as pessoas iam, né, para onde toda a comunidade ia. Isso é reflexo de um período em que as igrejas tinham um poder talvez um pouco bem maior do que hoje em dia. E hoje vocês vão ver aí pelas imagens que a Trinity Church deixou de ser um dos maiores prédios aqui de Nova York. Aliás, está bem distante disso, ainda mais em Wall Street, que é tipo um centro econômico, um grande centro econômico, onde você tem arranha-céus gigantes aqui. Deem uma olhadinha. Vamos entender um pouquinho a origem da religião anglicana. A religião anglicana surge na Inglaterra no século XVI com um rei, o Henrique VIII. A gente está falando de um período que é chamado aí pela história como Reforma Protestante ou período de reformas religiosas, que é um período em que várias outras religiões vão se desligar ali da Igreja Católica e vão ganhar seus próprios dogmas, suas próprias organizações. Todo esse processo começa com o luteranismo, lá com Martinho Lutero, no início do século XVI, mas em outros lugares da Europa a gente vai ter movimentos também que vão dar origem a novas religiões. O anglicanismo é um desses movimentos. Porém, o anglicanismo ele tem uma série de outras questões envolvidas, né? E a religiosa nem é talvez a principal delas. Então, para entender isso, a gente precisa entender um pouquinho da configuração da família ali do rei da Inglaterra desse período, o Henrique VIII. O Henrique VIII pertencia à família Tudor. Ele era casado com a Catarina de Aragão. Catarina de Aragão era herdeira ali do trono espanhol, que era outra grande potência do período, né? Eles se casaram, né? E como os casamentos daquele período eram alianças políticas que tinham como objetivo gerar herdeiros para o trono, o que se esperava é que a Catarina desse aí um filho homem ao Henrique VIII. Era isso que ele queria, né? Porém, a Catarina, ela engravidou várias vezes, teve vários filhos, mas a maioria deles não chegou à idade adulta. Aliás, muitos já nasciam mortos ou então morriam ali com semanas de vida. A Catarina de Aragão e o Henrique VIII acabaram tendo apenas uma filha que chegou à idade adulta, a Maria, né? E aí o que aconteceu? Como a necessidade de um herdeiro foi se afirmando, né?
Com o passar dos anos, depois do casamento, o Henrique VIII começou a pensar em possibilidades para ter um herdeiro fora do casamento com a Catarina de Aragão. O problema é que aí nós temos uma questão religiosa. O Henrique VIII era um católico, defensor fervoroso da Igreja Católica. Ele, inclusive, tinha condenado as teses do Lutero, tinha sido um crítico muito grande de todo o processo do luteranismo, né? E um defensor da Igreja Católica até então. Mas, querendo um herdeiro, né? Ele teve que repensar esses posicionamentos religiosos. Na verdade, o Henrique VIII sempre teve várias amantes, o que também não era algo específico do Henrique VIII, né? Era bem comum que isso acontecesse entre a nobreza e entre os reis, né? Henrique VIII teve várias amantes, entre elas, uma delas, a Ana Bolena. Ana Bolena, irmã, inclusive, da Maria Bolena, outra amante do Henrique VIII. Isso mesmo. O Henrique VIII acabou se tornando amante da irmã da outra amante dele. É isso aí mesmo que você está tentando entender. Enfim, e aí o Henrique VIII queria se casar com a Ana Bolena para tentar ter o herdeiro que ele tanto queria, para dar continuidade aí aos Tudor. Na verdade, o Henrique VIII tinha outras possibilidades além de casar com a Ana Bolena. Ele poderia, por exemplo, reconhecer o Henrique Fitzroy como seu legítimo herdeiro. Quem que era esse cara? Esse cara foi um filho que ele teve com uma primeira amante já há alguns anos atrás, né? E ele poderia até tentar reconhecer esse menino como, legitimar este homem como seu legítimo herdeiro, para que ele pudesse atingir o trono, né? Porém, ele precisaria da intervenção do Papa, mesmo que o Papa intervisse para legitimar esse menino. Quando ele chegasse ao trono, ele poderia ser muito questionado, porque ele era um filho ilegítimo. Enfim, isso poderia dar pano para manga depois, na hora da sucessão. Outra possibilidade era casar a filha dele com a Catarina de Aragão, a Maria, né? E esperar que nascesse um neto homem. O problema é que a Maria aí era uma adolescente ainda, e esse neto homem poderia nunca vir. Então, nesse contexto, anular o casamento com a Catarina de Aragão e casar-se de novo com a Ana Bolena acabava sendo a coisa mais fácil a se fazer na tentativa de conseguir aí um herdeiro. Bom, a questão era que Henrique VIII precisaria também da intervenção e da ajuda do Papa para fazer isso, porque um casamento na Igreja Católica não se anula assim, as pessoas são casadas até que a morte os separe e tal, e você pode até pensar, tá, mas enfim, eu sei, você não vai pensar isso, que você não é uma pessoa ruim, mas pode talvez passar pela sua cabeça, por que ele não matava a Catarina de Aragão? Não, ele não podia fazer isso, né? Enfim, a Catarina de Aragão se sentiu bem ameaçada, assim, com toda essa situação. Porém, é claro que o Henrique VIII não faria uma coisa dessa, porque estamos falando da herdeira da Espanha, um trono poderosíssimo nesse período. Mas, enfim, Henrique VIII procurou o Papa e pediu a ele a anulação do casamento. Na verdade, o Henrique VIII, ele não chegou assim pro Papa e falou assim, eu quero me separar e me casar com outra pessoa, faça isso. Não, ele tinha uma desculpa para isso. Olha só, a Catarina de Aragão, na verdade, era noiva do irmão do Henrique VIII. Só que antes do casamento deles ser consumado, o irmão do Henrique VIII morreu. E aí o Henrique VIII se casou com a Catarina. Na época isso não foi um problema para ele, mas agora ele alegou para o Papa que ele estava infringindo uma lei que está lá no Levítico, que é a de que ele não poderia se casar com a viúva do irmão morto. Ele tinha uma desculpa, né? Porém, o Papa falou, não, peraí, não é assim, porque eles nem chegaram a ser marido e mulher de verdade. Enfim, o Papa não caiu na historinha do Henrique VIII e não quis fazer a anulação do casamento, obviamente. Então, é nesse contexto que o Henrique VIII começa a agir por conta própria. É claro que ele tentou outras vezes a intervenção, tentou outras vezes que o Papa
concedesse o pedido dele. Ele chegou a propor uma assembleia lá na Inglaterra com vários religiosos para estudar o caso, enfim, mas o Papa Clemente não quis saber, não voltou atrás e não permitiu a anulação do casamento. Nesse contexto, o Henrique VIII agiu por conta própria, se casou às escondidas com a Ana Bolena e depois trouxe à tona para todo mundo o casamento. É claro que quando isso aconteceu, foi um choque muito grande. O Papa ficou escandalizado, a Igreja Católica na Inglaterra ficou escandalizada, e é nesse momento que a gente percebe como tem outras questões em jogo. O Henrique VIII, ele estava preocupado sim com o herdeiro dele, ele estava preocupado sim com essas questões de sucessão, mas tinham outras questões envolvidas. Questões políticas, por exemplo. O Henrique VIII, ele está vivendo um período de centralização do poder monárquico. É isso que ele quer fazer, né? Ele quer se tornar um rei que concentra cada vez mais poderes ali na Inglaterra. Ele é o primeiro rei que está fazendo esse processo num contexto em que isso está acontecendo em outras monarquias europeias também. E aí, o que acontece? O Henrique VIII aproveita todo este problema da anulação e do casamento com a Ana Bolena para centralizar o poder. Como? Ele cria uma nova igreja, a Igreja Anglicana, da qual ele é o chefe. Ele cria essa igreja, se torna o chefe dela com a chancela do parlamento inglês. É preciso lembrar que lá na Inglaterra os reis não governam sozinhos. É claro que a estrutura política da Inglaterra atual, ela é fruto de um processo posterior ao Henrique VIII, mas lá na Inglaterra o parlamento sempre foi uma força que atuou juntamente com o rei. E aí o parlamento, ele vai concordar com a criação da Igreja Anglicana e vai instituir ali o Ato de Supremacia, em 1534. O Ato de Supremacia é uma lei que institui a Igreja Anglicana e torna o rei da Inglaterra chefe dessa igreja. E aí a gente pensa, tá, mas o Henrique VIII conseguiu fazer com que todo mundo concordasse com ele assim. A gente está falando de religião, as pessoas, elas nascem com uma religião, não é fácil mudar de ideia assim. Mas existem, como eu falei para vocês, outros interesses. O Henrique VIII, ele expulsa todos os padres católicos da Inglaterra, ele confisca as terras da Igreja Católica, ele distribui essas terras para aliados políticos, né, que concordaram assim com a Igreja Anglicana e ajudaram ele a instituir a Igreja Anglicana e a centralizar o poder. É claro que não é uma coisa tão fácil assim, você me dá terras ou me dá bens, enfim, e eu esqueço a minha religião e parto para outra com você, né? Toda a questão da sucessão era importante não só para o Henrique VIII, né, mas para a estabilidade política da Inglaterra. Enfim, então, o Henrique VIII, ele consegue juntar a questão pessoal dele, da necessidade de um herdeiro, com a questão política da necessidade da centralização monárquica. Legal, né? Agora, deixa eu só dar um spoiler dessa história para vocês. O Henrique VIII casa com a Ana Bolena e ele não tem um filho homem com a Ana Bolena. Na verdade ele tem, mas ele morre. É o que aconteceu com a maioria dos filhos homens do Henrique VIII. Ele só vai ter um filho homem lá pela quarta esposa. Isso mesmo, Henrique VIII, ele não parou com a Ana Bolena, né? Inclusive a Ana Bolena acabou depois, enfim, sendo morta, executada, mas ele se casa ainda mais algumas vezes e só vai ter um único filho homem, Eduardo. O Eduardo chega a assumir o trono? Chega. Fica pouquíssimo tempo. Quem vai ser a grande sucessora do Henrique VIII? Uma rainha incrivelmente famosa na história da Inglaterra, Elizabeth I, filha de quem? Do Henrique VIII, com a Ana Bolena. Então tá, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês estejam curtindo aí as nossas aventuras por Nova York. Tem mais coisa ainda pra vocês. Nós nos vemos na próxima. Beijos gelados e abraços gelados também, porque eles não estão mais quentinhos, porque tá ficando cada vez mais frio nesse lugar. Tchau, que eu preciso pôr uma luva. Beijo!